Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando viu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixar de lado os milagres que a gente já sabe. O poder de Cristo, o carpinteiro, sobre a natureza, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, o dono, em nosso português, também da própria morte. Nenhuma ciência ao mundo, nenhum dinheiro ao mundo, nenhuma potência militar ao mundo consegue ser Senhor da morte. Então, quando nós falamos de uma fé, é algo muito real, porque a morte é algo real. A vida é algo real. Então, não é o simples sentimentalismo. Mas como acontece isto no mundo? Já muitas vezes falei sobre o sacerdócio e falei que Jesus não era padre. Ele era sacerdote. Qual é a diferença? A diferença está na carta aos Hebreus de hoje. Todos somos sacerdotes, na carta aos Hebreus, do Antigo Testamento, era escolhido no meio do povo, tinha 12 tribos, e uma tribo era do sacerdócio. Arão foi escolhido. E eles tinham que oferecer sacrifícios. Famoso templo de Jerusalém, reconstruído em São Paulo, como a história muda, não é? Trouxemos o templo de Jerusalém a São Paulo. Lá não conseguiram reconstruí-lo mais. Construímos aqui uma nova Jerusalém. Então, e eles tinham que oferecer as oblações, o incenso, todas aquelas cerimônias que a gente gosta muito nas igrejas, ou não gosta às vezes. Não? Tem gente que fala: não, eu não vou à igreja porque eu não gosto do incenso. Então não gosto do cheiro do incenso, não é? Perfume. E todas essas cerimônias, o incenso era uma oferta, um perfume que se oferecia a Deus. Os animais se ofereciam a Deus como expiação dos pecados. Tem o famoso bode expiatório, que uma vez por ano, agora terminou a coisa dos judeus, o Kippur, dos judeus, que era aquele que carregava sobre si os pecados da humanidade. E quando se fala de pecado, podemos ver todas as notícias que, como é que deu os 2 programas lá, Cidade Alerta, Brasil Urgente. Então, este é um sinalzinho dos grandes pecados, junto depois com outros políticos, junto com as guerras
E aí por diante. Então, também os pecados não são coisas, junto com a depressão, que acontece sem culpa de ninguém, nem dos políticos, nem dos economistas, porque a depressão está pegando mais os países, as pessoas mais ricas, do que os pobres, entendeu? Então, esses pecados são coisas reais. E que faziam? Antes da vinda de Cristo, prestemos bem atenção, que com a vinda do Deus feito homem, muda toda a história. Este antes da vinda do Cristo nós encontramos nos muçulmanos, nós encontramos em outras religiões. Foi emblemático que às vezes se faz até um ecumenismo meio barato. O que quer dizer ecumenismo meio barato? Não, tanto é tudo igual, não é? Mais ou menos se dá esta ideia do ecumenismo. Tanto é tudo igual, é católico, é crente, é ateu, isso e aquilo, é tudo igual. Não, espera aí. Outro dia, me falaram, eu nem ouvi, mas uma pessoa me falou que estava lá o cardeal de São Paulo, tinha coisa dos judeus, e o cardeal dizendo, nós acreditamos na ressurreição de Cristo, que seria na vitória sobre a morte deste homem. Então, o Messias, e os judeus falaram, nós ainda esperamos o Messias. Aí acho que não é bem tudo igual, não é? Que a gente tem que respeitar os outros, princípio básico. Até os pais têm que respeitar a ideia dos filhos. Por que não tem que respeitar a ideia ou o tipo de fé que a pessoa diz que tem? Respeito. Agora, dizer que é tudo igual, gente. Dizer que todo remédio serve para a doença, não é. Só existe um Salvador, Jesus Cristo. Então, os antigos sacerdotes, eles ofereciam as ofertas, primeiro por si próprios, porque eles também eram pecadores, nesse sentido que eu digo que Jesus não era padre, nós somos padres. É o novo sacerdócio do Novo Testamento, lógico, mas somos sempre padres a serviço do povo para a expiação dos pecados. Eu lembro uma vez, veio uma advogada, quando estava em Jacareí. Eu ia ter uns 35, 38 anos. Sentou, perguntei, faz tempo, não confessar, faz uns 10 anos, tá. E daí? Por que veio confessar hoje? Porque eu sou advogada e eu vejo, fiquei meditando bem, que a sociedade coloca um juiz para julgar, absolver ou condenar a pessoa, como advogada. Ela foi pela lógica da lei. Então, antes não aceitava que um homem como eu pudesse perdoar os meus pecados. Mas depois, refletindo, pensando bem, ele é homem como eu, mas Deus lhe deu este encargo de perdoar os pecados. Por isso que eu vim confessar. Uma conclusão em que nenhum texto de teologia eu encontrei. Muito real, muito prática. O porquê do sacerdote. Então, estes sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam as ofertas, ofereciam os animais, no bode expiatório carregava os pecados da humanidade, do povo de Israel, e jogava ele fora do acampamento, porque senão o acampamento ficava impuro. Com Cristo é o único sacerdote, que ser único, que une Deus com a humanidade e a humanidade a Deus.
Por isso que nós temos o fato da encarnação. No princípio existia o Verbo, Deus. Estava junto de Deus. Tudo foi criado por Ele. E tudo foi criado para Ele. Mas como foi criado para Ele? Não sei, se tiver perguntas para fazer, pode perguntar, porque isso é básico na nossa fé cristã, como lógico. Como tudo foi criado para Ele. Gente, toda esta criação que nós vemos, todas as estrelas do firmamento, o universo todo, foi criado em função de Cristo. E aí acontece o grande momento da história humana, onde Deus se fez homem no ventre de Maria. É onde encontramos a grandiosidade de Maria. Está aqui. Ela construiu o corpo de Cristo, para que Deus pudesse habitar nos homens. E foi lá que Deus se uniu à nossa natureza humana e se fez uma coisa só. Então, sendo Senhor do universo, ser humano, nós voltamos, os catequistas, não é? Você já tem catequista? É? Quando Deus criou, você também é catequista? Não? Parou? Foi. Eu lembro. Então, quando Deus criou o homem, tinha feito toda a criação, Ele criou o homem. O que Ele fez? Entregou tudo nas mãos do homem, não é? Simples. Para que Ele colocasse um nome aos animais, aos bichos, às árvores, aos frutos, tornou o ser humano senhor do universo. Entrou esta história do pecado, que não vamos tratar hoje, e a natureza se revoltou contra o ser humano. Você ganhará o pão com o suor da sua fronte, e você, mulher, dará luz com as dores do parto. A revolta da natureza contra o ser humano. Nesta revolta da natureza contra o ser humano, para dizer o que é este mundo, para nos dar um sentido do universo, onde caminha o universo, para onde que vai. E precisava resgatar e voltar a ser o ser humano, outra vez, Senhor do universo. E em Cristo, Ele é novamente o Senhor do universo. Se nós lembrarmos o Evangelho, nós podemos ver exatamente que Ele dominou todos os males que estavam na humanidade. Quer dizer, Ele é Senhor. Para compreender um pouquinho mais isto, já outras vezes falei, mas é bom repetir aqui, para compreendermos o sacerdócio de Cristo, porque senão parece, gente, não sei, gostaria de entrar na cabeça de vocês, ou do povo, quando vai à missa, o que se representa? Se é simplesmente um momento de misticismo, assim, às vezes muito barato, às vezes mais preenchido, ou uma realidade que a gente assiste. Porque, gente, Senhor do universo aqui é uma realidade. Ele, Cristo, domina o mundo. Qual é a ciência? Quais são os hospitais? Quais são os remédios? Que
que pode devolver a vida ao morto? Quais? Estamos tentando de construir um robô que possa conversar com as pessoas. Grande avanço da ciência. Eu não sei o que vocês pensam, eu vou para a minha cabeça. Nós estamos brincando com a vida. Estamos brincando com a civilização. Estamos num rumo totalmente errado. Não é isto que vai salvar o mundo. Não é a tecnologia que vai salvar o mundo. É preciso algo mais. Então, aquele homem simples, um carpinteiro, sem estudo, sem faculdade, sem universidade, é o único que possa desafiar a morte e vencê-la. Esta é a morte e a ressurreição de Cristo. Quiser jogar tudo isto no sentido político, quem foi? Se foram os judeus que condenaram Cristo, se foi os romanos que condenaram Cristo, um jogando como sempre a culpa em cima do outro. Quando o Papa declara que não foi o povo judeu, mas foram os sumos sacerdotes que condenaram Cristo, escreveram. É como quando falaram que não foram os alemães que fizeram os campos de concentração, mas foi um grupinho de nazistas. Então, um povo que é tão rico e tão burro assim, que vai atrás de um grupinho, se deixa dominar por um grupinho de pessoas. Os outros também pensavam assim. No caso de Cristo, não é bem assim a problemática. Não foram nem os judeus, não foram nem os romanos. Porque Jesus tinha falado claramente: ninguém me tira a vida. Diante de Pilatos, que falou: você não responde. Você não sabe que eu tenho o poder de te condenar? Eu tenho o poder de te salvar? O que ele responde? Você não teria poder nenhum sobre mim. Qual é a pessoa que está indo para a cadeia pelo resto da vida, que responde ao juiz: você não tem nenhum poder de me mandar para a cadeia. Por quê? Eu vou evaporar. Você não tem poder nenhum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Onde vem a conclusão que Jesus falou: ninguém tem poder sobre a minha vida. Gente, prestemos atenção, porque às vezes esse Cristo, para nós, fica um sentimentalismo muito vazio. Uma pessoa, escolhemos outros líderes da humanidade, outros líderes da nossa vida, uma pequenez muito grande. Eu tenho o poder de oferecer a minha vida. Por quê? Porque eu tenho o poder de retomar a minha vida. Homem nenhum, líder nenhum de outras religiões pode ser Buda, pode ser Confúcio, pode ser outros líderes religiosos, pode ser Maomé. Fala-se, eles podem dar regras de conduta, mas não poder sobre a vida. É aqui que entra o sacerdócio de Cristo. Ele se ofereceu por quê? Porque precisava tirar a doença no mundo que se chama pecado. Eu assisto ao jornal
na televisão. Vocês assistiram todas as políticas, as propagandas de político? Não, vai ter propaganda, tem que assistir. Interrompe lá. Melhora as escolas, não vamos cair, não vamos corrupção, chega disto, todos iguais. Mas é um partido que vai tirar isso do mundo. Prestemos atenção, gente. Antes de receber a Eucaristia, a gente fala claramente: tu que tiras o pecado do mundo. É Cristo que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Ele assumiu sobre si os nossos pecados. Então juntou o Antigo Testamento, o bode expiatório, Ele se fez bode expiatório, e pelo fato de ser um ser humano, Ele conseguiu entrar em comunhão com toda a humanidade. Às vezes, quando fico pensando, gostaria que na minha cabeça se apresentasse como Ele entra em comunhão conosco, mas não sou nem médico para saber como é que o sangue flui dentro do meu corpo. Imagina como é que eu vou saber. Mas sou curioso. Como é que Ele penetra o âmago da alma humana para resgatar. Deve ser algo fabuloso, gente. Quando a gente descobrir, um dia eu vou ver. Um dia eu vou descobrir. É fabuloso de ser como Ele penetra. Aí nós encontramos o famoso mistério da cruz. Eu tinha lançado outra ideia, porque às vezes na igreja não sei os comentários que pode ser, sobretudo lá em Roma, o Vaticano deve estar alvoroçado, porque o Papa foi falar no Congresso americano, porque foi falar na ONU, e pensa, entre aspas, tem muitos que pensam, não a maioria, lógico, quem tem uma fé não pensa nisso. Pensa que aquilo vai resolver os problemas do mundo. Por que Jesus não foi ao Senado romano? Naquela época tinha o Império Romano. Dominava tranquilamente. E não é como a ONU agora, que só fala e nada realiza. Eles realizavam mesmo. Eles dominavam o mundo conhecido. Por que ele não foi lá falar ao Senado? Olha, vocês têm que fazer leis mais justas para salvar o mundo. Não. Se eu aceito e admito que aquele carpinteiro é a sabedoria de Deus feito carne, tenho que aceitar que aquela cirurgia era necessária quando ele se colocou na cruz para salvar o mundo. Se eu me coloco nas mãos de um cirurgião para me operar, por mais que ele estraçalhe o meu corpo, eu devo crer que ele é o melhor para salvar a minha vida de uma doença. Então, o mistério da humanidade não vai se resolver com a política. Se resolve com a cruz de Cristo. Porque é lá que foi tirado o pecado do mundo. É lá que se realizou o sacerdócio de Cristo. É lá que a potência de Cristo, que era Deus, Senhor da vida, que Ele demonstrou durante os poucos anos de apostolado, ressuscitando os mortos, sarando os cegos, como vimos hoje, devolvendo a fala aos mudos, e aí por diante, foi lá
que ele venceu a própria morte e injetou a vida, que ele chama a vida eterna, onde deve mudar um pouquinho a nossa cabecinha acerca da vida eterna. Porque a vida eterna não é a catarse que acontece entre a morte do corpo aqui e uma vida que começa. Não. É a vida eterna. Primeiro é vida. Então, se é uma vida gerada no ventre materno, do nada, somos gerados, não é? Então, é gerada uma vida. É uma vida biológica, mas é vida. E é uma vida que começa quando se juntam dois princípios de vida, o óvulo e o espermatozoide, para criar uma nova existência. Que ela depois se desenvolve. Os meses que passam no ventre materno, que depois do crescimento, de pequenininho, crescemos até a formação completa do nosso corpo, da nossa mente, da nossa psique, é vida biológica. Já existia no ventre materno. A vida não apareceu no ato do meu nascimento. Já existia. Assim, quando falamos de vida eterna, não é uma vida porque começa depois da morte. É uma vida que já está em nós e que permanece para sempre. Eterna. Então existe este princípio de vida, que é eterno. Depois, qualidade de vida, etc., não cabe aqui conversar. Cabe ver este o ponto principal, que é o sacerdócio de Cristo. E ele não ofereceu animais, não ofereceu holocausto pelos próprios pecados. É isso porque falei, Cristo não é padre. Nós temos que oferecer para os nossos pecados também, como os antigos sacerdotes. Cristo não, porque ele não tinha pecado. Não tinha o câncer. Por que ele morreu? Porque a consequência do pecado é a morte. Por que então ele morreu? Porque ele assumiu sobre si, é um sinal muito claro que ele assumiu sobre si os nossos pecados, a consequência das nossas doenças. Por isso que ele morreu. Mas como ele era a vida destruía dentro dele o mal que é o pecado, ele devolveu um corpo transformado. Quando a gente leva as crianças para ser batizadas, é batizadas em Cristo. É batizada em Cristo. Se somos batizados em Cristo, somos unidos a Ele. E a vida dele também, além de limpar a nossa consciência, a nossa psique, tudo, vamos deixar de lado isto, ele vai vencer a morte que está dentro de nós. São Paulo dizia claramente que se nós acreditarmos em Cristo somente para esta vida, e quantas pessoas que acreditam em Cristo somente para esta vida? Um monte, não é? Quantas igrejas que eu chamo as bodegas da fé? Você quer um tipo de milagre? Vai naquela igreja. Você quer outro tipo de milagre? Vai na outra igreja. Você quer prosperidade? Você vai na outra igreja. Os católicos fingem que não tem tudo isso, mas tem. Porque você quer um tipo de milagre, cria um santo. Por exemplo, eu nunca soube o porquê a Santa Edviges que ela resolve os problemas das dívidas. Porque Santa Edviges? Ela era uma rainha, se fez pobre e seguiu a Cristo. O que ela tem a ver com as dívidas do povo? Não é Santa Edviges, a padroeira dos endividados.
vejo que não somos diferentes dos outros. Nós criamos os nossos santos. Para resolver o nosso... Até criamos Nossa Senhora Quebra-Galho. Tem um santuário, né, Marcelo? Desatadora dos nós. Você... Sim, mas ela... Mas como ela protege o endividado? Porque o outro perdoa os pecados, a dívida dele? Se tiver... Aí entra o tipo de fé que você cria. Aí entra uma autoconfiança e que não muda da autoajuda, os grandes livros que existem hoje, de autoajuda. Os livros que existem no americanismo, de autopromoção, de autoexaltação, de sucesso, etc. Entenderam? Então estamos todos no mundo psíquico. O mundo da fé não é mundo psíquico. É o mundo da realidade. O jogo da fé está entre a vida e a morte. Entre o sabor da vida e o sabor das coisas. Esse é o jogo da vida. Entre o sabor das coisas e o sabor da vida. Esse é o cristianismo. Ele te dá o sabor da vida. Quando São Francisco se converteu, que ninguém quer analisar como se fazem os santos. Os santos se fazem torneados bem, no fogo queimados. Ele foi chamado muitas vezes por Deus, como muita gente. Teve várias experiências de Deus. Uma vez teve a experiência até saindo de uma festa, de uma boate daquela época. Ele ficou para trás, os companheiros foram atrás dele para procurá-lo, ele estava lá, extasiado. E falou, o que há? Por acaso vai casar, né? Vou casar sim. E ele mesmo conta depois que teve a experiência de Deus e viu que era tão grande aquela experiência que nada valia. Saindo de uma festa. Nada de tudo aquilo que ele tinha vivenciado na festa valia. De jeito nenhum. O que ele estava experimentando era Deus. Aí voltou. Com toda esta experiência ele voltou. Continuou nas festas. Tudo. Até que, como não criava juízo, Deus lhe mandou uma doença. 6 meses entre a vida e a morte. E ele que gostava, era um poeta por natureza, ele que gostava quando viu lá a paisagem muito tênue, muito meiga lá de Assis, eu vivi 10 anos lá, sei. Entende? E ele que acontece? Vazio enorme. Hoje em dia a gente diria depressão, não é? Nada tinha sentido. Nada. 23 anos. Pela experiência que ele teve antes, lembrou que existia uma realidade além do visível, aonde começou a se retirar nas grutas para procurar aquela realidade. Aqui que o jogo se chamamos de religioso, se nós amamos a nossa vida, se não podemos amar as coisas da vida, é lógico, aí temos que criar os santos para ajudar nas coisas da vida, que na hora
Na hora, acho que todos nós, meu Deus, me acude, lógico, vem este sentido, mas não é um sentido profundo. É como se uma pessoa que está numa cirurgia, não tivesse anestesiado, está doente, e falasse ao médico que está cortando: doutor, para, me ajuda, está doendo muito. É que a gente anestesia, o médico anestesia, então já vai para frente. Senão a pessoa, o que falaria quando está sendo cortado? Pare, doutor, que não aguento mais. Mas você vai morrer. Mas eu não aguento mais. Então, quero o quê? A vida ou a morte? Entende, gente? O jogo é muito mais profundo. É muito mais profundo. Onde Francisco viu que, de fato, Deus valia mais do que tudo isso. E isto foi através do sacerdócio de Cristo, que na igreja atual, repetimos nós, padres, repetimos isto. Agora, não em nome de uma lei, mas de uma realidade, porque a permanência de Cristo no universo é real. Ele está na Eucaristia, vive. Ele se encontra no Evangelho. A palavra vive. Quando você lê o Evangelho, gente, é o próprio Deus que está falando. Não é qualquer coisa, não. É o próprio Deus que está falando. Você quer ouvir falar Deus? Leia o Evangelho. Quer ver uma coisa? Por exemplo, do Evangelho. Muito simples. Mentalidade humana. Você quer ser grande. O que é ser grande? Quem é atleta, ganhar o ouro olímpico, ganhar uma Copa do Mundo, outros ficarem ricos, outros ter uma casa maravilhosa, sei lá. Cada um tem a sua ideia para ser realizado. Não é assim? Tá. Outro manter o poder, ser primeiro-ministro, isto e aquilo. O que o Evangelho fala? Você quer ser grande? Quero. Quem é que não quer? Todo mundo quer. Quando você chegar no fundo da alma, não materialmente, no fundo da alma, a se considerar a serviço dos outros, você alcançou a sua grandeza. Diante disto, é preciso meditar. Quem tem razão? É o mundo ou o Evangelho? Estamos falando da mesma vida, gente. Nós não estamos falando de coisinhas assim. É da vida. Não tenhais medo. Olhai, diríamos aqui as orquídeas, olhai os lírios do campo. Se a erva do campo, Deus cuida deles, quanto mais Deus vai cuidar de você. Vós valeis muito mais que os lírios do campo, que as orquídeas e que a erva do campo. É preciso autoconfiança. Gente, isso é psicologia, conhecimento do ser humano, aceitação do princípio de vida. Então aqui é Deus que te fala. Lá são ciências humanas que muitas vezes procuram a verdade, mas não conhecendo o que é o ser humano, não a encontra. Então dão remédio para a humanidade se sustentar. Então aonde vocês compreendem que, se nós falamos de fé, ela penetra a verdade escrita por Deus. Depois todo o nosso ser, na medida que for se transformando, vai penetrar tudo isso com a própria vida. Aí sim,
Aí vem a santificação total do ser humano. O que quer dizer, então, santificação? Plenitude de vida por parte de Deus. Até a santificação total daquilo que outras vezes falamos, terminamos, que a civilização, o que será? Quando Cristo será tudo em todas as coisas. Então o mundo não caminha para a destruição, caminha para a plenitude, mas em Cristo. Em Cristo. Este é o grande sacerdócio que Deus fez. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. A resposta do filho, o carpinteiro de Nazaré. Holocaustos e sacrifícios não foram do teu agrado. Me deste um corpo. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Que ser holocausto e sacrifício que se fazia no Antigo Testamento não agradaram a Deus. Mas eu te ofereço o meu corpo para ser holocausto e sacrifício para a salvação do mundo. Então esta é que se chama redenção cristã. Creio